Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Que a luz divina do Cristo possa chegar até você e sua família. Hoje iremos meditar e orar sobre como agradecer todos os dias a Deus tudo o que Ele fez e faz na nossa vida. Mas antes de começarmos, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que a presença de Deus toque o seu coração nesse exato momento. Deus te trouxe aqui por um motivo. E hoje, Ele vai renovar as suas forças. Você acordou, o coração bateu, o ar entrou e o mundo seguiu, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Enquanto você dormia, batalhas foram travadas. No invisível, no espiritual, demônios se aproximaram. Anjos entraram em guerra. Mas você apenas acordou, sem perceber o milagre, sem agradecer. Acordou como se a vida fosse um direito, como se o fôlego fosse garantido, como se o hoje fosse inevitável. Mas não é. A cada amanhecer, almas não retornam, portas se fecham, histórias terminam. E você recebeu mais um dia, mas disse alguma coisa? Fez silêncio? Ou murmurou? Porque há algo que você ainda não entendeu. Acordar é um chamado divino, é uma segunda chance. É o céu dizendo: ainda não terminei com você. Mas se você começa o dia sem gratidão, você já começou perdendo. Na antiguidade, os homens sabiam que acordar era sagrado. Sabiam que a alma não retorna por acaso. Sabiam que a vida é um presente. Os judeus piedosos recitavam: Modéane, dou graças diante de ti, antes de levantar, antes de abrir os olhos por completo, antes de tocar em qualquer coisa. A primeira palavra era obrigado. E você? Qual foi a sua primeira palavra hoje? Mais um dia? Que preguiça. De novo isso? Esqueceu. Mais uma vez. Deixou o celular falar com você. Antes de Deus, alimentou o corpo e deixou a alma faminta. Acordou correndo. Mas correndo para onde? Sem direção, sem oração, sem consciência. Quem começa o dia sem agradecer, abre as portas para a escuridão. Davi não fazia isso. Ele sabia. Ele conhecia o segredo. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ele começava cedo, antes da guerra, antes do trono, antes da espada. Ele se entregava, agradecia, entregava o dia ao Senhor. E o céu respondia. Foi assim que venceu leões, gigantes, traições. Foi assim que reinou com sabedoria. A gratidão era sua arma. E você? Com que armas tem lutado? Com ansiedade? Com pressa? Com reclamação? Isso não vence batalha. Isso não move os céus. Quem agradece, toca o trono de Deus. Quem murmura, abre o coração para o inimigo. Jesus também sabia. Antes de multiplicar o pão, agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, agradeceu. Na véspera da cruz, ele partiu o pão e agradeceu, mesmo sabendo o que viria, mesmo sentindo o peso da morte, mesmo com Judas à mesa. Ele agradeceu. Gratidão antes da dor, louvor antes da cruz. Você consegue fazer isso? Consegue agradecer mesmo quando a resposta não vem? Mesmo quando tudo parece parado? Mesmo quando dói? Porque a fé que agradece na escassez é a fé que multiplica. E o louvor em meio à prisão é o louvor que quebra cadeias. Mas quando você se cala, o mundo espiritual se fecha. O céu não responde murmúrios, mas responde corações rendidos. Paulo e Silas entenderam. Presos, feridos, humilhados. Mas à meia-noite, eles cantaram, louvaram, agradeceram, não pelo lugar, mas pela presença, não pela prisão, mas pela fidelidade de Deus. E então, o terremoto, as correntes quebraram, as portas se abriram, porque quem agradece na escuridão atrai luz.
Quem louva na dor, provoca milagres. E você? Tem agradecido pelo que tem? Ou só reclama do que falta? Você respira, caminha, ouve, vê, mas esquece de agradecer. Está esperando o quê? A gratidão não é pelo que virá, é pelo que já foi feito. E foi muito, muito mais do que você merece. Paulo e Silas entenderam. Presos, feridos, humilhados, mas à meia-noite eles cantaram, louvaram, agradeceram, não pelo lugar, mas pela presença, não pela prisão, mas pela fidelidade de Deus. E então, o terremoto, as correntes quebraram, as portas se abriram, porque quem agradece na escuridão atrai luz, quem louva na dor provoca milagres. E você, tem agradecido pelo que tem ou só reclama do que falta? Você respira, caminha, ouve, vê, mas esquece de agradecer. Está esperando o quê? A gratidão não é pelo que virá, é pelo que já foi feito. E foi muito, muito mais do que você merece. Veja o que aconteceu com Israel. Foram tirados da escravidão, livres, poupados, protegidos por sinais e maravilhas. E mesmo assim, murmuraram no deserto, na sede, na fome, na dúvida. Eles preferiam o Egito, preferiam as correntes. Ao invés de confiar, eles questionavam. Ao invés de agradecer, eles reclamavam e pagaram o preço. Morreram sem ver a promessa. E quantos hoje fazem o mesmo? Vivem cercados de bênçãos, mas só enxergam faltas. Vivem alimentados pelo céu, mas agem como se Deus estivesse distante. A gratidão protege, mas a murmuração expõe a alma, expõe os medos, expõe o quanto nos esquecemos do que realmente importa. A gratidão é disciplina, não nasce do conforto, nasce da consciência. Não depende do que você tem, mas de quem você conhece. E se você conhece a Deus, você sabe que cada dia é dom, cada detalhe é graça, cada livramento é misericórdia. Mas a alma agitada não vê, não percebe, passa direto. E por isso, vive cansada, frustrada, ansiosa. Você quer descanso? Quer direção? Quer clareza? Comece pela gratidão. Ela organiza os pensamentos, destrava o espírito, purifica a mente. Porque enquanto você agradece, o céu trabalha. Existe um tipo de gratidão que transcende palavras. É silenciosa, é profunda, é vivida nos olhos, na postura, no tom da voz. É o tipo de gratidão que reconhece o valor das pequenas coisas. O copo d'água, o som da chuva, o abraço inesperado, o prato simples, o teto sobre a cabeça, a presença de alguém. Esse tipo de gratidão é ouro aos olhos de Deus. E é rara, porque neste tempo as pessoas querem mais, sempre mais. Nunca é suficiente, nunca estão plenas. Mas quem é grato é livre, não se prende ao que falta, celebra o que tem e vê beleza, onde os outros só veem rotina. Quantas vezes você esperou algo grande e esqueceu do essencial? Esperou a cura, mas ignorou o consolo. Esperou o milagre, mas rejeitou o processo. Esperou o aplauso, mas desprezou o silêncio. Deus fala no ordinário, no dia comum, na manhã repetida, mas só ouve quem desacelera, quem contempla, quem agradece. A gratidão abre os ouvidos da alma, abre os olhos do espírito, faz você enxergar o invisível, discernir o tempo, reconhecer o toque de Deus nos detalhes. Você já parou para pensar quantas vezes foi sustentado por algo que nem viu? O carro que passou e freou a tempo, a ligação que não atendeu e te livrou da dor, a enfermidade que não te alcançou, a decisão que te parecia certa, mas Deus impediu. Quantas vezes o Pai te protegeu do que você queria e mesmo assim você se frustrou, ficou bravo, fez birra espiritual. Quantas vezes você amaldiçoou o processo sem perceber que era salvação? A gratidão é maturidade,
É confiar sem entender. É se curvar mesmo sem ver. É dizer: eu sei que tu estás comigo, mesmo quando tudo parece silencioso. E essa fé, essa postura, move os céus. Tem dias em que Deus parece ausente, silencioso, distante. Você ora e o céu não responde. Você chora e nada muda. Parece que ele se calou, que virou o rosto, mas não virou. Ele só está testando o seu coração. Quer saber, você só é grato quando recebe ou continua grato quando perde? Porque muitos louvam a Deus pelo pão, mas poucos louvam pelo deserto. Querem a bênção, mas não suportam o processo. Querem os milagres, mas rejeitam o silêncio. Só que é no silêncio que o ouro é refinado. É no vazio que a fé cresce. É na espera que a alma aprende. E se você for fiel, se você continuar agradecendo, mesmo sem resposta, você vai ouvir o som que muda tudo. O som do céu, rasgando a madrugada. Só para te lembrar, ele ainda está com você. Já percebeu como a ingratidão gera comparação? Você olha para o lado e acha que os outros têm mais sorte, mais bênçãos, mais graça. E então começa o veneno. A comparação mata a gratidão, te faz esquecer o que tem, te faz desprezar o que Deus te deu. Você quer o caminho do outro, mas não conhece o peso que ele carrega. Quer a colheita, mas não viu o plantio. E esquece que Deus conhece sua medida, seu tempo, sua estrutura. O que é bênção para um pode ser destruição para outro. Por isso, agradeça o que é seu, mesmo que pareça pouco, mesmo que ainda não seja o que você espera. A gratidão hoje é o solo do milagre de amanhã. Existem feridas que o tempo não cura, mas a gratidão transforma. Você não esquece a dor, mas aprende a ver além dela. Você não apaga a perda, mas redireciona o foco. Ao invés de perguntar por quê, você começa a perguntar para quê. E é aí que tudo muda. A alma cresce, a fé se fortalece, o espírito se alinha, porque a gratidão te tira da vítima e te coloca como discípulo. Você deixa de viver se queixando e começa a viver aprendendo. A dor vira ferramenta, o luto vira testemunho, o vale vira altar. Mas tudo começa com uma decisão, a decisão de agradecer, mesmo sem entender, mesmo sem forças, mesmo em silêncio. Tem bênçãos que parecem interrupções, atrasos, obstáculos, mas são respostas, proteções, livramentos. Você só vai entender depois, lá na frente, quando olhar para trás e ver que Deus te livrou de algo que você chamava de sonho. Muitas portas que não abriram foram muros levantados por misericórdia. Muitas respostas que não chegaram foram silêncios que evitaram sua queda. Mas enquanto você insiste em murmurar, você fecha os ouvidos da alma. Você não ouve, não discerne, não enxerga. A gratidão é a chave que gira no escuro, é a vela acesa na noite, é o mapa do invisível. Quem é grato vê o que os outros não veem. Quantas vezes Deus te poupou e você nunca soube? O acidente que não aconteceu, a doença que não te alcançou, a palavra maldita que foi travada, o inimigo que foi impedido de chegar. Tudo isso sem que você visse, sem que você pedisse. Mas Deus agiu, movimentou o céu, mudou caminhos, fez desvios, só para te guardar. E você acordou, esqueceu, nem notou, seguiu a vida como se nada fosse, e ainda reclamou, e ainda murmurou, como se a vida fosse dívida de Deus contigo. Mas a vida é favor, graça, misericórdia. E quando você percebe isso, a única resposta possível é dobrar os joelhos e agradecer. Todo novo dia é um campo de batalha. Você acorda e o mundo espiritual observa. Como você vai começar? Com gratidão ou com peso? Com louvor ou com queixa? A primeira palavra define o tom do seu dia, define o clima da sua alma, define as portas que se abrem
ou que se fecham, porque o céu escuta e o inferno também. E quando você diz obrigado, Senhor, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo confuso, você está declarando guerra. Guerra contra a incredulidade, contra o medo, contra a dúvida. A gratidão é escudo, é espada, é armadura. Quem acorda agradecendo não caminha sozinho, vai acompanhado, vai guardado, vai conduzido pelo Deus que nunca falha. Feche os olhos agora, respire fundo e diga: obrigado, Senhor, não porque tudo está certo, mas porque Tu estás comigo. Obrigado pelo hoje, pelo agora, pela chance de recomeçar. Obrigado pelos livramentos invisíveis, pelos nãos que me salvaram, pelas dores que me amadureceram. Eu reconheço, sem Ti, nada sou. Perdoa meu esquecimento, meu orgulho, minha pressa. Ensina-me a parar e a lembrar, a olhar para o céu e dizer: Tu és tudo, e tudo que tenho vem de Ti. Amém. Você ainda está aí, ainda respira, ainda sente, ainda há tempo de mudar, de recomeçar, de transformar seus dias em altar, transformar suas manhãs em louvor, transformar a rotina em adoração. Aprendemos com os antigos que a ingratidão mata. Aprendemos com os profetas que a gratidão liberta. Aprendemos com Jesus que agradecer é viver rendido. Então escolha, antes do café, antes do barulho, antes do mundo, escolha agradecer e veja como tudo muda, por dentro, por fora, no céu e na terra. Se essa palavra te acordou, não ignore. Escreva nos comentários: hoje eu agradeço. Declare ao mundo espiritual: eu escolho começar o dia com gratidão. E compartilhe com alguém que também precisa lembrar do valor de estar vivo, do milagre de respirar, do privilégio de poder dizer: obrigado, Senhor. Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba mais palavras que despertam, que curam, que restauram a alma. Porque aqui, cada vídeo é um chamado, um sopro, uma chance de voltar ao centro, de voltar à presença, de voltar a agradecer. Enquanto ainda há tempo,